As ruínas de um templo que outrora abrigava igrejas dinâmicas é algo triste de se ver, mas triste ainda é saber que aquelas são apenas os vestígios de uma igreja que um dia era viva, mas que hoje já não existe mais. Parece que uma das mensagens para as igrejas de Apocalipse se destina a um pequeno grupo de uma igreja que estava prestes a desaparecer. Qual é a mensagem de Deus para as 7 igrejas de Apocalipse? Qual é a mensagem específica para a igreja situada na cidade de Sardes? Eu sou o Rodomar Ricardo Hamloff. Neste vídeo, vamos entender a mensagem de Deus para a igreja de Sardes, conforme o texto que lemos em Apocalipse, capítulo 3. Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, na época em que recebe essa mensagem, já era uma cidade que vivia das glórias do passado. Era uma cidade antiga, cuja localização estratégica favorecia sua vocação militar. Também ela se orgulhava de sua riqueza, sendo a primeira a cunhar moedas de ouro e de prata. Sua fama de cidade intransponível, no entanto, foi decaindo à medida que seus inimigos conseguiram, mais de uma vez, invadir e conquistar a cidade. Como as outras cidades do Império, Sardes também tinha os seus templos religiosos, seus cultos para divindades de diferentes tipos. O destaque fica para o templo da deusa Ártemis, uma espécie de padroeira da cidade. Para uma igreja agonizante, ou seja, que parece estar caminhando para a morte, Jesus se apresenta a ela como aquele que tem disponível o poder da plenitude do Espírito. O Espírito Santo é aquele que pode atuar e salvar essa pequena igreja que ainda resta. Ao se apresentar como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Jesus deixa claro que ele é soberano em toda e qualquer situação. Em Deus está a plenitude do Espírito, bem como sob a sua autoridade está a igreja. O número 7, que tantas vezes aparece nas Escrituras, representa a ideia de plenitude, de totalidade. Como vimos já em outras mensagens, Jesus começa relatando o que ele tem visto de positivo naquela igreja. O que Jesus tem para apontar de positivo na igreja de Sardes? A questão aqui para a igreja de Sardes é diferente. Vocês se lembram que nas mensagens para as outras igrejas, o texto costuma dizer: tenho visto as tuas boas obras, mas tenho contra ti. No caso de Sardes, quando começa falando conheço as tuas obras, o que vem parece certa ironia, pois vejam como está lá no texto. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Parece que a única coisa que a igreja de Sardes ainda mantinha era chamar a si mesma de igreja. O problema é que nem isso ela era mais. A fama de estar vivo é desmascarada pela realidade da morte. Como igreja, ao se declarar ainda assim, ela é uma grande farsa, uma grande mentira. Ela vive ainda tão somente da sua fama do passado. Sim, ela já foi uma igreja. Essa reputação ainda persiste e é conhecida por muitos. Mas as suas obras no presente apresentam um retrato muito diferente. Assim como a própria cidade de Sardes, que ainda vivia das glórias do passado, sua igreja também era decadente e baseada apenas em lembranças. Próximo à cidade de Sardes havia um conhecido cemitério, uma famosa necrópole, onde estavam sepultados reis e figuras importantes da história da cidade. É triste quando uma igreja passa a ser representada mais por um cemitério
do que uma comunidade viva. Qual seria a solução para esta igreja em Sardes? Já dissemos que a cidade de Sardes era uma cidade quase impenetrável pelos inimigos. Porém, a confiança em seus muros e a sua fama fez com que os vigilantes se descuidassem. Seus altos e impenetráveis muros acabaram sendo escalados e os inimigos, mais de uma vez, invadiram a cidade. O imperativo é muito claro nesse texto. Esteja atento, fortaleça o que resta. Assim como a cidade não foi vigilante o suficiente, também a igreja de Sardes foi descuidada para com as ameaças que a rodeavam. Permaneçam em constante estado de alerta, não cochilem. Quando uma igreja adormece espiritualmente, ela deixa de notar as ameaças, os perigos que a cercam. Uma igreja pode adormecer quando se acomoda, quando reduz o seu compromisso radical com Jesus, para se deixar dominar por coisas de menor valor. A situação da igreja de Sardes era de ruína espiritual. Os poucos sinais, os vestígios que ainda podiam ser observados, revelavam uma igreja que, no todo, já parecia estar morta. O pouco que ainda resta precisa urgentemente ser fortalecido, escorado, colocado de pé. Mas o que resta ainda é tão pouco que eles precisam agir rápido. A morte total é iminente. Fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Não há muito de positivo a se observar na igreja de Sardes. Aos remanescentes resta o arrependimento, o retorno à obediência. Vejam essa sequência de imperativos. Estejam atentos, fortaleçam o que resta, lembrem-se do que ouviu, obedeça e arrependa-se. Tudo isso mostra o quanto aquela igreja vivia uma situação inadequada. É preciso lembrar, arrepender-se e agir. Obedecer. Não basta um mero saudosismo, não é suficiente lacrimejar os olhos, lembrando os bons tempos. Não basta saber o que é preciso fazer, é preciso partir para a prática. Uma igreja que recebeu a palavra de Deus, que creu e viveu segundo o Evangelho, agora está prestes a perder tudo isso. Lembre-se, arrependa-se e creia. Esta é a palavra de Jesus para uma igreja moribunda, prestes a morrer e desaparecer totalmente. A única esperança que resta para aquela igreja é que ela retorne ao Evangelho, as boas novas que um dia receberam, que se acertem com Deus e com Cristo. A situação é de emergência, o fim é iminente, somente um retorno ao Evangelho poderá gerar um avivamento. A falta de atenção poderá custar caro. Assim como pela falta de atenção e vigilância a cidade de Sardes foi atacada, invadida e dominada, também a igreja será surpreendida por Jesus. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Por mais que palavras como estas não sejam muito populares nas igrejas hoje em dia, a Bíblia as apresenta repetidas vezes. Sim, o verdadeiro Senhor da igreja é que tem nas mãos toda a autoridade. A figura do ladrão que chega sorrateiramente e pega de surpresa os moradores desatentos já foi utilizada outras vezes, como por exemplo nas palavras de Jesus em Mateus e também em Lucas. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o meu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados. É muito interessante salientar que a figura do ladrão que pega de surpresa pressupõe uma igreja que é igreja o tempo todo e não apenas em alguns momentos ou circunstâncias. Quando a igreja é de fato igreja, ela não será pega de surpresa. Por mais que Cristo chegue de forma repentina e inesperada, não pegará a verdadeira igreja de surpresa. Afinal, a igreja não só sabe que Cristo retornará, como espera ansiosamente por esse momento. Agora, o Cristo, Salvador, Redentor, este já veio. O Cristo que retornará virá agora também no papel de justo juiz. Deus virá em Jesus para julgar não apenas os pagãos, mas também a igreja. O juízo de Deus virá sobre todos aqueles que se recusam a se arrepender. Encontraremos ainda na mensagem para a igreja em Sardes a lembrança de que há ali uns poucos fiéis que não se contaminaram. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Estes recebem a promessa. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos.
O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Numa cidade, numa igreja que tinham seus dias gloriosos relegados ao passado, pensar num cortejo vitorioso, com trajes de vitória junto com Cristo, é uma imagem triunfal. Isso mesmo, a igreja que permanecer vigilante, reconhecendo que Jesus Cristo é quem possui toda a supremacia sobre a igreja, será incluída na promessa. A mensagem para a igreja em Sardes deve servir também de alerta para a igreja dos nossos dias. Que tipo de concessões nós temos feito? O quanto temos feito acomodações e cedemos aos modismos de nossa época? Será que ainda somos igreja fiel ao Evangelho de Jesus, ou o que resta é ainda apenas o nome de igreja? Será que também já não abandonamos as nossas torres de vigilância? Adormecemos, descansados, embalados nas melodias das doutrinas estranhas de um mundo que dilui tudo num caldeirão religioso, de modo que a verdade já não importa mais? Onde estão os poucos justos? O remanescente que não se manifesta? Se ainda há quem seja fiel a Cristo, esse deve se manifestar e defender abertamente as suas posições. Uma igreja moribunda precisa de missionários para a própria igreja. Aqueles que veem o que está acontecendo carregam a responsabilidade de alertar e chamar ao arrependimento. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.